Paris, janeiro de 1822. O gelo cobria as pedras da Rue Saint-Honoré como um sudário de cristal. Dentro do Cercle des Échecs, entre paredes forradas de veludo carmesim e o aroma de charutos cubanos, uma mulher segurava uma peça de xadrez como quem segura uma adaga. Diante dela, o Duque de Gravelines recostava-se em sua cadeira com a arrogância de quem nunca perdeu nada que importasse. "Se você vencer esta partida", disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem, "eu me caso com você." A sala explodiu em gargalhadas. Ninguém, absolutamente ninguém, previu o que aconteceria em seguida. E se você estiver curioso para descobrir como uma simples partida de xadrez destruiu reputações, revelou segredos mortais e reescreveu as regras do amor, inscreva-se agora no canal Diários da Nobreza e ative o sininho. A peça de rainha pairava entre os dedos enluvados de Séraphine Lavalier, marfim polido, frio como a manhã parisiense que mordia do lado de fora das janelas embaçadas. Através do vidro grosso, ela podia ver a neve acumulando-se nas sarjetas da Rue Saint-Honoré, transformando Paris numa paisagem de tinta nanquim e gelo. Mas aqui dentro do Cercle des Échecs, o calor das lareiras de mármore e o peso de 50 olhares masculinos faziam o ar parecer denso e respirável. 3 anos, 3 invernos consecutivos em que Séraphine havia cruzado essas portas de mogno entalhado sob o nome falso de Mademoiselle Geneviève Rousseau, filha de uma governanta. 3 anos mentindo com cada reverência, cada sorriso modesto, cada vitória atribuída à sorte ao invés do talento. E neste exato momento, com o Duque de Gravelines recostado diante dela como um imperador entediado em seu trono, ela sentiu que todos aqueles anos de fingimento estavam prestes a desmoronar. "Cheque-mate em 4 movimentos", disse o Duque, sua voz carregando juste o suficiente para que os homens reunidos ao redor de sua mesa ouvissem. Os olhos dele, escuros como tinta fresca, emoldurados por cílios que qualquer dama da corte invejaria, fixaram-se nela com algo entre diversão e desafio. A menos, claro, que deseje se render agora e poupar-se do constrangimento. A mandíbula de Séraphine enrijeceu. Ao redor deles, as paredes revestidas de painéis de madeira pareciam se fechar, espessas com fumaça de charuto e certeza masculina. Ela era a única mulher permitida neste santuário de privilégios e apenas porque a influência de Madame Héloïse Fontaine havia esculpido uma exceção. Os homens toleravam sua presença da mesma forma que tolerariam um animal exótico de estimação, divertido até morder. "Eu não me rendo", disse ela simplesmente, colocando sua rainha com precisão deliberada. Os olhos escuros do Duque brilharam com algo que ela não conseguiu nomear. Interesse, talvez, ou irritação. Seus dedos tamborilavam contra a mesa de mogno, um ritmo inquieto que combinava com o pulso martelando em sua garganta. "Teimosa", murmurou ele. "Admiro isso, embora me pergunte." Moveu seu cavalo, cortando sua rota de fuga. "Se você compreende a posição em que se encontra Mademoiselle Rousseau", o nome falso tinha gosto de cobre em sua boca. Geneviève Rousseau, filha da governanta de Madame Fontaine, uma ficção conveniente que lhe permitia existir neste espaço sem destruir sua vida real, sem decepcionar seu pai, que esperava que sua filha fosse tudo o que a sociedade adequada exigia. Recatada, habilidosa em aquarelas e pianoforte, silenciosa na companhia de homens. Aqui, ela podia ser algo completamente diferente. "Compreendo exatamente onde estou, Vossa Graça." Ela moveu seu bispo, abrindo uma linha diagonal de ataque. "A questão é se o senhor compreende." Um murmúrio percorreu a multidão observadora. A boca do Duque curvou-se. Não exatamente um sorriso, mas perigosamente próximo. Fascinante. Ele se inclinou para a frente
e ela captou o aroma de bergamota e algo mais escuro como couro e especiarias. Diga-me, Mademoiselle Rousseau, se você vencer esta partida... Sua voz baixou para um ronronar. O que pediria? Ser deixada em paz para jogar xadrez em paz. Que decepcionantemente prático. Sua torre varreu o tabuleiro. Se você vencer esta partida, eu me caso com você. As palavras caíram como um tapa. Vários homens riram. Aquele som fácil e desdenhoso daqueles que nunca foram a piada. A visão de Serafine se estreitou, seus dedos brancos contra a borda da mesa. Que generoso, disse ela, ácido pingando de cada sílaba. Oferecer um prêmio que eu preferiria alimentar aos corvos do que aceitar. Os olhos do duque se arregalaram ligeiramente. Então, aquele quase sorriso retornou. Mais afiado agora. Bem, então suponho que terá que perder, não, ele disse, para sua própria proteção. Eu não perco. Todos perdem eventualmente, Mademoiselle Rousseau. Ele capturou seu cavalo com eficiência casual. O truque é escolher quando. 3 movimentos depois, ela provou que ele estava errado. A sala explodiu em exclamações chocadas. A risada estrondosa do conde Augustin Marchand cortou o barulho, encantada e triunfante. Madame Fontaine, observando de sua cadeira perto da janela, a única outra mulher permitida como chaperona e patrocinadora de Serafine, ergueu sua xícara de chá em saudação silenciosa. E o duque de Gravelines encarou o tabuleiro como se este o tivesse traído pessoalmente. Impossível! Alguém murmurou. Ela teve sorte! Outra voz descartou. Serafine se levantou, alisando suas saias com mãos que queriam tremer, mas não tremiam. Obrigada pela partida, Vossa Graça. Talvez da próxima vez se lembre de não subestimar seu oponente. Ela se virou para sair, mas a voz dele a deteve. Mademoiselle Rousseau. Ela olhou para trás. O duque estava de pé agora, alto o suficiente para que ela tivesse que inclinar o queixo para cima para encontrar seus olhos. Neles, ela não viu raiva, apenas aquele interesse perturbador queimando mais brilhante do que antes. Eu sempre cumpro minhas promessas, disse ele calmamente. Mesmo as tolas. Então talvez devesse fazer menos delas. Ela se afastou antes que ele pudesse responder, antes que o tremor em suas pernas pudesse traí-la. Atrás dela, sentiu seu olhar como um peso físico, seguindo-a através da sala até desaparecer no corredor. Na segurança das sombras, Serafine finalmente permitiu-se respirar. Ela havia vencido e, de alguma forma, suspeitava que acabara de tornar tudo infinitamente mais complicado. 4 anos atrás, Serafine Lavalier havia descoberto 2 verdades sobre si mesma. A primeira, ela era muito boa em fingir. Em casa, na modesta propriedade de seu pai, nos arredores de Paris, ela era a filha perfeita. Ela bordava. Praticava escalas no pianoforte até seus dedos ficarem dormentes. Acenava em intervalos apropriados durante as palestras de seu pai sobre propriedade e dever, enquanto por dentro sua mente mapeava estratégias de xadrez e calculava probabilidades. A segunda verdade, ela era excepcional no xadrez. Madame Eloise Fontaine lhe ensinara. Durante aquele primeiro verão, quando Serafine e seu irmão Julien vieram ficar na elegante residência parisiense de sua tia. A irmã de seu pai havia se casado bem, e a cada verão convidava sua sobrinha e sobrinho para sua casa de cidade. Uma chance para conexões, para partidas vantajosas, para escalar a precária escada da sociedade. Serafine odiara a cada momento sufocante disso, até conhecer Madame Fontaine em uma festa no jardim. E a mulher mais velha viu algo em seus olhos que a fez estender um convite inesperado. Você parece, Madame Fontaine havia dito, como uma mulher morrendo de sede em um poço muito tedioso. Ela estava certa.
Madame Fontaine era uma viúva com riqueza independente, opiniões não convencionais e completo desrespeito pelo que a sociedade achava que ela deveria fazer com sua vida. Ela acreditava que as mulheres mereciam educação, escolha e liberdade para ser mais do que ornamentais. A alta sociedade a tolerava porque seu dinheiro a tornava útil, mas os homens a achavam ameaçadora. Séraphine a achava intoxicante. Aquele primeiro verão, Madame Fontaine lhe ensinou xadrez. No segundo verão, apresentou-a ao conde Augustin Marchand, um nobre que vinha cortejando Madame Fontaine sem sucesso há anos e que compartilhava suas visões progressistas sobre as capacidades femininas. Quando ele viu Séraphine jogar, propôs algo audacioso. Há um torneio, ele dissera, apenas por convite, os melhores jogadores da França. Todos homens, é claro, porque aparentemente o xadrez requer testículos. Madame Fontaine havia rido disso. Mas eu tenho influência, posso conseguir sua entrada. Ela seria destruída, Madame Fontaine havia alertado. Não no xadrez, ela é brilhante, mas socialmente. No momento em que seu nome verdadeiro se ligasse a isso, sua reputação seria despedaçada. Então não usamos seu nome verdadeiro. E assim, Geneviève Rousseau nasceu. A filha da governanta de Madame Fontaine, criada no lar, educada além de sua posição. Não exatamente uma criada, não exatamente uma dama, existindo naquele espaço cinzento que tornava a história crível. A primeira vez que Séraphine entrou naquele clube privado, seus joelhos tremeram tanto que ela pensou que pudessem ceder. Os homens a encararam como se ela fosse uma curiosidade em um museu. Ela venceu sua primeira partida por pura teimosia e despeito. Depois disso, a influência do conde Marchand e seu próprio cultivo cuidadoso de uma persona humilde e grata garantiram seu lugar. Ela elogiava seus oponentes extravagantemente. Atribuía suas vitórias à sorte, sorria e se submetia e se tornava o mais inofensiva possível, exceto quando jogava. Então, era implacável. Por 3 anos, isso funcionou. 3 anos de torneios de verão, de sentir-se plenamente viva, apenas quando se sentava diante de um tabuleiro e sua mente podia finalmente correr livre. Este ano, tudo mudara. Este ano, o Duque de Gravelines chegara. E com sua chegada, o jogo cuidadoso de Séraphine começara a desmoronar nas bordas, peça por peça, movimento por movimento, até que ela não tivesse certeza se estava jogando xadrez ou algo infinitamente mais perigoso. "Você o humilhou", disse Madame Fontaine mais tarde naquela noite, enquanto se preparavam para o jantar em seus aposentos de hóspedes na propriedade do torneio. O torneio funcionava como uma festa de campo infernal. Jogadores e patrocinadores hospedados na vasta propriedade do Conde de Marseille, por uma semana inteira. Partidas aconteciam ao longo do dia, jantares formais todas as noites, onde se esperava que Séraphine permanecesse quieta e invisível. Ele se humilhou. Séraphine corrigiu, prendendo o fecho de seu colar simples. Como Geneviève Rousseau, ela não podia usar nada muito fino. A ironia não lhe escapava. Tinha acesso às joias de sua tia, mas aqui precisava se vestir como filha de uma governanta. Você o destruiu em 4 movimentos depois que ele zombou de você diante de metade do clube. O reflexo de Madame Fontaine sorriu no espelho. Foi magnífico, mas perigoso. Por quê? Séraphine se virou para encarar sua mentora. Venci dezenas de homens aqui. Porque ele é diferente. Porque ele é um duque, querida. Porque é jovem, bonito e inteligente demais para o conforto de qualquer um. Porque, diferentemente dos outros, ele não olha para você como uma curiosidade. A expressão de Madame Fontaine ficou séria. Ele olha para você como se fosse um enigma que pretende resolver. Um arrepio traçou a espinha de Séraphine. Ela também sentira isso.
Aquele peso da atenção do duque, a maneira como seus olhos escuros a haviam rastreado pelo tabuleiro com precisão calculada. Serei cuidadosa, prometeu. Seja mais do que cuidadosa. Seja entediante. Seja a pequena ninguém grata que permitiram entrar em seu espaço sagrado. Madame Fontaine tocou seu ombro gentilmente. Sei que isso a corrói, mas no momento em que descobrirem que você é, na verdade, Séraphine Lavalier, filha de uma família respeitável, jogando xadrez sob um nome falso, eu sei. A garganta de Séraphine apertou. Meu pai ficaria devastado, Julien ficaria furioso e minha tia sofreria o escândalo por associação, sem mencionar que você nunca mais jogaria. Essa era a verdadeira ameaça. Não a ruína social, embora isso importasse, mas a perda disso, o único lugar onde sua mente podia respirar, onde era valorizada por sua inteligência ao invés de sua capacidade de sorrir e concordar. Serei a perfeita Geneviève Rousseau, disse Séraphine firmemente, grata, humilde, sortuda. Madame Fontaine a estudou por um longo momento. Apenas lembre-se, querida, as melhores mentiras são temporárias. Eventualmente, a verdade encontra uma maneira de emergir. Então aproveito a mentira enquanto durar. O jantar foi um assunto tortuoso de 7 pratos e pontificação masculina interminável. Séraphine sentou-se na extremidade mais distante da mesa, quase invisível entre 2 cavalheiros mais velhos que há muito haviam cessado de reconhecer sua existência. O Duque de Gravelines sentou-se no centro do poder, comandando a atenção sem esforço. Ele tinha talvez 32 anos, cabelos escuros e ombros largos, com o tipo de rosto que pertencia a moedas romanas, todos ângulos afiados e ossos aristocráticos. Quando riu de algo que o conde de Marseille disse, o som carregou pela mesa como uma carícia. Séraphine focou determinadamente em sua sopa. Mademoiselle Rousseau. Ela ergueu o olhar. O conde Marchand, que Deus o abençoasse, estava tentando atraí-la para a conversa. Uma bondade que geralmente produzia efeito contrário ao torná-la mais conspícua. Sim, monsieur. Sua graça estava justamente dizendo que nunca viu alguém empregar a abertura Rui Lopes tão agressivamente quanto você fez esta tarde. Pensei que você poderia explicar sua estratégia. Todos os olhos na mesa se voltaram para ela. Os dedos de Séraphine apertaram sua colher. Tenho certeza de que sua graça está sendo generoso, disse ela cuidadosamente. Foi simplesmente sorte que... Não. A voz do duque cortou sua deflexão. Não diminua o que fez. Foi calculado, brilhante e completamente implacável. Assuma isso. O silêncio que se seguiu pareceu estar à beira de um precipício. Vossa graça, disse ela lentamente. Fui criada para acreditar que orgulho excessivo nas próprias realizações é inadequado. E eu fui criado para acreditar que falsa modéstia é um desperdício do tempo de todos. Seus olhos escuros prenderam os dela. Você é a melhor jogadora que enfrentei em anos. Por que fingir o contrário? Porque fingir me mantém segura, pensou ela. Porque no momento em que mostro meus dentes, eles vão lembrar que não deveria estar aqui. Talvez, o conde de Marseille interrompeu, seu tom jovial, mas pontuado, devêssemos lembrar que a presença de Mademoiselle Rousseau aqui é em si uma circunstância incomum. Não gostaríamos que ela ficasse excessivamente confiante. A ameaça era delicada, mas clara. Séraphine baixou o olhar para seu prato. Claro, monsieur. Perdoe-me. Do canto do olho, viu a mandíbula do duque apertar, mas ele não disse mais nada. E a conversa passou para caça, política e outros tópicos dos quais ela estava tacitamente excluída. Mais tarde, quando os homens se retiraram para conhaque e charutos, enquanto ela e Madame Fontaine eram dispensadas para a sala de estar, Séraphine sentiu a gaiola familiar fechando-se ao redor de sua garganta.
Isso foi bem feito, murmurou Madame Fontaine, enquanto se acomodavam em cadeiras perto da janela. Você engoliu seu orgulho belamente. Tinha gosto de cinzas. O orgulho geralmente tem, querida, mas nos mantém vivas. Pela janela, Serafine podia ver os jardins iluminados por tochas, as sombras de homens se movendo por eles com suas bebidas e sua confiança fácil. Ela se perguntou como seria ocupar espaço sem pedir desculpas, falar sem calcular o peso de cada palavra. As palavras do Duque ecoaram em sua mente. Assuma isso, se ao menos pudesse. O segundo dia do torneio amanheceu com chuva tamborilando nas janelas. As partidas foram adiadas até a tarde, deixando os jogadores inquietos e confinados às salas públicas da mansão. Serafine havia planejado se esconder em seus aposentos, mas Madame Fontaine insistiu que fizesse uma aparição na biblioteca. Você não pode deixá-los se esquecerem de que existe ou decidirão que não deveria. Então, ela se encontrou encolhida em um canto com um livro que não estava lendo, hiperconsciente de cada som e movimento ao seu redor. Tolstói. Ela se sobressaltou. O Duque estava ao lado de sua cadeira, aparentemente materializado do nada. De perto, ele era ainda mais avassalador, alto o suficiente para que ela tivesse que inclinar o pescoço para trás para ver seu rosto, olhando para ela com aquele foco perturbador que a fazia sentir simultaneamente exposta e vista. Peço desculpas. Ele acenou para seu livro. Você está lendo Tolstói no russo original, a menos que eu esteja enganado. Droga. Ela o pegara sem pensar, muito acostumada com a biblioteca de Madame Fontaine, onde podia ler o que quisesse. A filha de uma governanta não teria acesso a... Madame Fontaine tem uma coleção extensa, disse rapidamente. Ela é generosa em emprestar livros para sua equipe. Generosa de fato. Ele se aproximou, e ela captou aquele aroma novamente, bergamota e algo como fumaça. A maioria das governantas que conheci mal consegue ler francês, muito menos literatura russa. Tive sorte em minha educação, evidentemente. Ele puxou uma cadeira e sentou-se sem convite, perto o suficiente para que ela pudesse ver a cicatriz tênue cortando sua sobrancelha esquerda. Diga-me, Mademoiselle Rousseau, o que faz a filha de uma governanta quando não está humilhando duques no xadrez? Eu não... Ela parou, regulou sua respiração. Auxilio Madame Fontaine. Leio. Jogo xadrez quando a oportunidade surge. E essa oportunidade surge todos os verões há 3 anos consecutivos. A boca do Duque curvou-se. Diga-me, a bondade de Marchand é sempre tão persistente? O Conde Marchand tem sido gentil o suficiente para patrocinar minha participação. A bondade de Marchand é lendária, quase tão lendária quanto sua busca de uma década por Madame Fontaine. Os olhos do Duque brilharam. Diga-me, ela alguma vez tira o pobre bastardo de sua miséria? Eu não presumiria especular sobre os assuntos privados de Madame Fontaine. Claro que não. Isso exigiria opiniões, e você é bem comportada demais para isso. Ele se recostou estudando-a. Exceto no tabuleiro de xadrez. Lá você tem opiniões, fortes, devastadoras. O xadrez é diferente. É? Ou o xadrez é o único lugar onde você tem permissão para ser honesta? A observação aterrissou como uma faca entre suas costelas. Ela se forçou a encontrar seus olhos, manter sua expressão neutra. Vossa Graça, não tenho certeza do que está insinuando. Estou insinuando que você não é quem afirma ser. Sua voz baixou, íntima e perigosa. Estou insinuando que tudo sobre você, a maneira como se move, como fala, sua educação, sua postura, sugere uma mulher nascida para uma vida muito diferente de servir como companheira da protegida de uma governanta. Seu sangue gelou. Isso é absurdo.
É? Ele se inclinou para a frente, e por um momento de parar o coração, ela pensou que ele pudesse tocá-la. Em vez disso, seus dedos pairaram acima de seu pulso, apontando. Você está usando um anel, simples banda de ouro, mas antiga, artesanato de qualidade. Herança de família, eu apostaria. Coisa estranha para a filha de uma governanta possuir. Ela havia esquecido o anel. O anel de sua avó, usado tão constantemente que ela não mais notava seu peso. Era de minha mãe, disse ela, o que era verdade. Ela morreu quando eu era jovem. Sinto muito. E ele soava sincero, com paixão genuína, suavizando suas feições. Mas não explica por que você está aqui. Por que uma mulher com sua inteligência e educação óbvias estaria contente em existir nas margens, fingindo ser menos do que é? Talvez eu seja exatamente o que pareço ser, e você está vendo complexidade onde há apenas simplicidade. Não, ele disse com absoluta certeza. Sou um excelente juiz de caráter, Mademoiselle Rousseau. E você é muitas coisas, mas simples não é uma delas. Ela deveria partir. Deveria se desculpar e recuar para a segurança. Mas algo em seu tom, não zombaria, não ameaça, mas curiosidade genuína, a manteve enraizada. Por que isso importa para você? Perguntou calmamente. Porque nunca conheci ninguém como você. Ele disse simplesmente sem artifício. Porque você me venceu no xadrez e fez parecer sem esforço. Porque está desperdiçando seus dons, jogando para a diversão de homens que nem conseguem apreciar o que estão testemunhando. Ele pausou. E porque quando ofereci me casar com você ontem, você me olhou como se eu tivesse oferecido uma pilha de estrume. Apesar de tudo, ela sentiu seus lábios se contraírem. Você zombou de mim diante de uma sala cheia de homens. Que reação esperava? Ponto justo. Ele sorriu. Um sorriso real desta vez, devastador em seu calor. Em minha defesa, estava tentando desestabilizá-la. Você estava vencendo com facilidade demais. Talvez devesse simplesmente jogar melhor, Vossa Graça. As palavras saíram antes que pudesse detê-las, afiadas, inteligentes e completamente não Geneviève Rousseau. Os olhos do Duque se iluminaram com algo feroz e encantado. Aí está ela, murmurou, a mulher por baixo de toda aquela polidez cuidadosa. Olá! Suas bochechas flamejaram. Eu deveria ir. Por quê? Porque esqueceu de ser entediante por 30 segundos? Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Fique, fale comigo. Apenas por um momento. Seja quem quer que realmente seja. Não sei do que está falando. Mentirosa. A palavra única pairou entre eles. Não uma acusação, mas uma observação. Um convite. O som do vidro estilhaçando cortou o ar como um tiro. Serafine girou em direção ao barulho, seu coração saltando. O barão Christophe Dufresne estava no chão convulsionando. Seu rosto havia adquirido um tom alarmante de púrpura, espuma salpicando seus lábios. Ao redor dele, homens ficaram paralisados em choque. Alguém chame um médico. A voz do conde Marchand cortou a paralisia. Ele se ajoelhou ao lado do homem caído, tentando mantê-lo imóvel. Madame Fontaine apareceu ao cotovelo de Serafine, o rosto pálido. Meu Deus! O médico chegou em minutos. O conde de Marseille mantinha um em seu corpo de funcionários durante o torneio. Ele examinou Dufresne rapidamente, sua expressão grave. Veneno, anunciou. Alguém envenenou este homem. A sala explodiu em caos. Acusações voaram. Homens recuaram da mesa de refrescos como se pudesse explodir. O conde de Marseille chamou pela ordem, seu rosto manchado de raiva. Como? Quando? Quem ousaria? O vinho, disse o médico, apontando para um copo tombado perto de onde Dufresne havia caído. É a única coisa que ele consumiu. O estômago de Serafine despencou.
Ela olhou para o copo. Cristal lapidado, padrão distinto. O mesmo padrão do copo que lhe haviam servido mais cedo naquela noite. O mesmo copo do qual ainda não havia bebido. Ela deve ter feito um som, porque de repente, Theodore estava ao seu lado, sua mão agarrando seu cotovelo. Aquilo era para você, disse ele calmamente, sua voz dura como granito. Você não pode saber disso. Eu sei. Observei o criado derramar seu vinho e colocá-lo naquela mesa antes de você terminar sua partida. Dufresne deve tê-lo tomado por engano. Horror a atravessou. Alguém havia tentado envenená-la. Alguém nesta sala queria que ela partisse tão desesperadamente que estava disposto a matar. Por quê? Sua voz saiu fina. Não fiz nada. Você venceu metade dos homens aqui. Fez tolos de seu orgulho. O aperto de Theodore apertou, quase doloroso. E alguém decidiu que você os havia envergonhado uma vez demais. O conde Marchand atravessou a multidão, Madame Fontaine logo atrás. Seu rosto estava tempestuoso. Mademoiselle Rousseau, Vossa Graça. Ele olhou entre eles, mandíbula cerrada. Precisamos conversar em particular. Agora. Eles se retiraram para um pequeno salão, fora do hall principal. O barão Dufresne havia sido levado, ainda respirando, mas apenas. O médico achava que ele poderia sobreviver. A dose não havia sido suficiente para matar um homem de seu tamanho, mas teria sido mais do que suficiente para Séraphine. Isso termina agora, disse o conde Marchand categoricamente. Mademoiselle Rousseau, você está se retirando do torneio. Não é seguro. Não. A palavra escapou antes que ela pudesse pensar. Não serei expulsa por algum covarde que não consegue aceitar perder. Você quase morreu esta noite. Mas não morri. E se eu partir agora, eles vencem. Quem quer que tenha feito isso, eles conseguem exatamente o que queriam. Melhor que eles vençam do que você morra. A voz de Madame Fontaine estava afiada de medo. Séraphine, seja razoável. Ela havia usado seu nome verdadeiro. No estresse do momento, a ficção havia rachado. Os olhos de Theodore se estreitaram, mas ele não disse nada. Estou sendo perfeitamente razoável, Séraphine insistiu. Sou a melhor jogadora aqui. Ganhei meu lugar. Não serei afugentada. Então, o que você propõe? O conde Marchand exigiu. Não podemos ter você bebendo ou comendo qualquer coisa sem ter certeza de que é seguro. Não podemos protegê-la de alguém que não conseguimos identificar. O silêncio caiu. A mente de Séraphine correu, calculando opções. Tinha que haver uma maneira de permanecer segura e continuar jogando. Tinha que haver. Eu a protegerei. Todos os olhos se voltaram para Theodore. Você, Vossa Graça. O ceticismo do conde Marchand era evidente. Sim, eu. Theodore estava com os braços cruzados, expressão definida em linhas de determinação absoluta. Serei sua sombra pelo restante do torneio. Provarei tudo o que ela comer ou beber. Escoltá-la-ei por toda parte. E qualquer um que queira tentar novamente terá que passar por um duque primeiro, sobre o que até o covarde mais estúpido pode pensar duas vezes. Isso é ridículo, Séraphine protestou. Você veio aqui para jogar xadrez, não para me fazer de babá. Posso fazer ambos, e francamente, mantê-la viva é mais importante do que vencer partidas. Por quê? A pergunta explodiu antes que ela pudesse detê-la. Por que faria isso? Você mal me conhece. Sua mandíbula trabalhou. Por um momento ela pensou que ele não responderia. Então, porque você é a pessoa mais interessante que conheci em anos, porque assistir você jogar xadrez é a coisa mais próxima de testemunhar arte que já experienciei. Porque você é brilhante e corajosa e merece estar aqui. Ele pausou, segurando seu olhar.
E por que a ideia de você ser ferida me faz querer queimar este lugar até o chão? A honestidade crua em sua voz roubou seu fôlego. Madame Fontaine e o Conde Marchand trocaram olhares significativos. Bem, disse Madame Fontaine lentamente, isso é certamente protetor. Isso é altamente irregular, acrescentou o Conde Marchand, mas ele não soava totalmente oposto. Vocês dois passando tempo constante juntos causará falatório. Deixe-os falar, disse Théodore categoricamente. A vida de Mademoiselle Rousseau é mais valiosa do que propriedade. Serafine deveria recusar. Deveria reconhecer isso pelo que era, perigoso, complicado, potencialmente desastroso para sua ficção cuidadosamente mantida. Mas alguém havia tentado matá-la esta noite. E Théodore estava oferecendo-lhe uma chance de ficar, de continuar jogando, de não deixar o medo vencer. Uma condição, ela se ouviu dizer. Qual? Você me deixa ensinar. Realmente ensinar, não apenas jogar. Mostrarei as estratégias que uso, os padrões que vejo, em troca de sua proteção. Seus olhos se iluminaram. Acordo. Embora isso pareça ponderado a meu favor, consigo passar tempo extenso com você e melhorar meu jogo de xadrez simultaneamente. Tenho certeza de que encontrará outras maneiras de sofrer, disse ela secamente. Farei o meu melhor. Seu sorriso era perverso. Eles montaram um tabuleiro na sala de estar particular de Madame Fontaine, longe de olhos curiosos. Théodore insistiu em preparar o chá ele mesmo, verificando cada xícara e pires em busca de adulteração. Paranoico, Serafine observou. Cuidadoso, corrigiu, acomodando-se na cadeira diante dela. Há uma diferença. As peças de xadrez ficaram entre eles como soldados aguardando ordens. Serafine as arranjou com precisão automática, sua mente ainda rodopiando com os eventos da noite. Quem você acha que fez isso? Perguntou calmamente. Alguém com acesso à área de refrescos. Alguém que sabia qual copo era seu. A expressão de Théodore escureceu. Alguém que perdeu para você e não consegue suportar a humilhação. Isso poderia ser metade dos homens aqui. Exatamente, e é por isso que precisamos ser espertos sobre isso. Ele moveu um peão para a frente. Investigamos enquanto você joga. Observamos reações, inconsistências. Alguém vai escorregar. Você parece ter feito isso antes. Não fiz, mas sou muito bom em ler pessoas. Ele gesticulou para o tabuleiro. Sua jogada. E enquanto jogamos, me conte sobre sua família. Ela congelou. Por quê? Porque quero conhecê-la. Porque vamos passar tempo significativo juntos e gostaria de entender quem estou protegendo. Seus olhos encontraram os dela. Porque Madame Fontaine chamou você de Serafine mais cedo, e esse não é o nome que me deu. Lá estava, o segredo, parcialmente exposto. As mãos de Serafine tremeram enquanto movia seu cavalo. Não posso contar tudo. Então me conte o que puder. Sua voz era gentil. Não trairei sua confiança. O que quer que esteja escondendo, quaisquer circunstâncias que a trouxeram aqui, está seguro comigo. Ela queria acreditar nele. Deus, ela queria. Meu nome verdadeiro é Serafine Lavalier, disse calmamente, as palavras parecendo dar um passo de um penhasco. Não sou a filha da governanta de Madame Fontaine. Sou filha de um cavalheiro do interior. Família respeitável, meios modestos. Todo verão, meu irmão e eu ficamos com nossa tia em Paris para a temporada. Théodore processou isso, sua expressão ilegível. E seu pai não sabe sobre o xadrez. Ele ficaria horrorizado. Espera que eu faça uma partida vantajosa, que seja o tipo de filha que traz honra ao nome da família. Não. Ela gesticulou para o tabuleiro. Isto. Ser brilhante no xadrez o desonra. Ser qualquer coisa além de ornamental o desonra.
A amargura vazou apesar de seu controle. Devo fazer aquarelas, tocar músicas simples, concordar com o que quer que os homens digam e aceitar graciosamente qualquer futuro que ele arranje para mim. Isso soa como um tipo especial de inferno. Ela capturou um de seus peões. Madame Fontaine me mostrou que poderia haver outro caminho, que mulheres poderiam ter mentes, opiniões, liberdade. O Conde Marchand me colocou no torneio. E por 3 verões tive essas semanas onde pude ser mais. Então, você criou Geneviève Rousseau. Uma ficção necessária. A filha de uma governanta tem menos a perder do que a filha de um cavalheiro. E se alguém descobrisse sua identidade verdadeira, minha reputação seria destruída. Minha família sofreria o escândalo. Meu pai me trancaria longe de qualquer coisa parecida com liberdade. A voz de Theodore ficou fria de fúria. E esses bastardos que afirmam valorizar honra a arruinariam por ser inteligente demais. Sim. Jogaram em silêncio por vários movimentos. A estratégia de Theodore havia melhorado. Ele estava aprendendo a pensar 3 passos à frente, a antecipar suas respostas. Bom, ela gostava de oponentes que a desafiavam. Serafine, disse ele finalmente. O som de seu nome verdadeiro em seus lábios enviou um arrepio por sua espinha. Posso chamá-la assim? Quando estivermos sozinhos? A intimidade disso fez seu pulso acelerar. Se você deve, eu devo. Ele capturou seu bispo. Uma pequena vitória. E você deveria saber. Não me importo com as expectativas de seu pai. Não me importo com as regras da sociedade sobre o que mulheres devem ou não ser capazes de fazer. Importo-me que você esteja aqui, que seja extraordinária, e que alguém tentou feri-la esta noite. Por que isso importa para você? Perguntou ela novamente. Realmente, poderia ter se afastado, deixado o Conde Marchand lidar com isso. Por que se voluntariar para ser minha sombra constante? Ele ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Então, porque ontem você me olhou como se eu fosse um problema a ser resolvido, não um título, não um prêmio, apenas um oponente entre você e a vitória. Você tem alguma ideia de quão raro isso é? Todos que conheço veem Duque primeiro, Theodore em distante segundo. Vejo ambos, ela admitiu. O Duque é poderoso, confiante, acostumado a vencer. Theodore é curioso, inteligente e não gosta de perder. Ela moveu sua rainha. Cheque. Ele sorriu, estudando o tabuleiro. E qual você prefere? O Duque é útil para a proteção, mas Theodore é a quem estou ensinando xadrez. Boa resposta. Ele contra-atacou seu cheque, mas ela já havia visto a armadilha. Então, estabelecemos que você está escondendo sua identidade. Eu estou protegendo você de possíveis envenenadores, e ambos estamos fingindo que isso é unicamente sobre instrução de xadrez. O que mais? O que seria? Serafine. Ele disse seu nome como uma oração e uma maldição. Você não é estúpida. Sabe exatamente sobre o que isso é. Sua garganta secou. Eu não. Você me venceu no xadrez e não consegui parar de pensar em você. Você me deu aquela resposta afiada, como navalha ontem, e eu quis ouvir cada pensamento naquela mente brilhante. Você falou honestamente comigo esta tarde, e eu... Ele parou, mandíbula cerrada. Não senti essa intriga por outra pessoa em anos, possivelmente nunca. Você é atraído por mim, porque sou um desafio, disse ela, lutando para manter a voz firme. Uma vez que resolver o enigma, o interesse desaparecerá. É isso que você pensa? É o que sei. Homens como você, homens poderosos, homens com opções. Vocês querem o que resiste. No momento em que me torno fácil, disponível, compreendida, não sou mais interessante. Ele se recostou na cadeira, estudando-a com aquela intensidade perturbadora. Você tem uma opinião baixa de meu caráter. Tenho uma opinião realista da natureza humana.
Então deixe-me ser irrealista por um momento. Ele alcançou através do tabuleiro e antes que ela pudesse detê-lo, seus dedos cobriram os dela. Sou atraído por você porque é brilhante, porque fala sua mente quando se sente segura, porque joga xadrez como se estivesse conduzindo uma sinfonia e assistir você pensar é a coisa mais convincente que já testemunhei. Seu toque queimava. Ela deveria se afastar. Deveria lembrar de cada regra que havia estabelecido para si mesma sobre manter distância, permanecer segura, proteger seu coração. Isso não pode levar a lugar algum, sussurrou. Mesmo se houver algo aqui, não pode se tornar nada. Você é um duque. Eu sou ninguém. Você é Séraphine Lavalier, a melhor jogadora de xadrez da França, e isso faz de você alguém para mim. A partida contra o Marquês d'Orient de Montfaucon aconteceu no quarto dia, numa tarde em que o sol finalmente rompeu as nuvens e transformou Paris num espetáculo de luz dourada sobre pedras molhadas. Séraphine sentou-se diante do homem que provavelmente havia tentado matá-la e forçou suas mãos a permanecerem firmes enquanto arranjavam as peças. Montfaucon tinha 43 anos, ainda bonito de uma maneira dissoluta, com o tipo de boca que parecia cruel mesmo quando sorria. Ele era filho bastardo legitimado tardiamente, um fato que todos conheciam, mas poucos mencionavam. Aquela ferida de nascimento havia se transformado em algo venenoso nele, uma necessidade desesperada de provar seu valor através de dominação. E Séraphine, nos últimos 3 anos, havia despedaçado essa ilusão repetidamente. Mademoiselle Rousseau, disse ele agradavelmente, embora seus olhos fossem como vidro estilhaçado. Devemos começar. Théodore estava atrás de sua cadeira, uma presença silenciosa, mas inconfundível. Ela havia protestado contra o posicionamento, muito óbvio, muito íntimo, mas ele havia sido inamovível. Se Montfaucon é nosso envenenador, ele dissera, quero que ele saiba exatamente o que está entre ele e tentar novamente. Agora, enquanto arranjavam suas peças, Séraphine observou o rosto de Montfaucon em busca de qualquer sinal de culpa ou medo. Nada. Ele parecia entediado, se algo. Negócio terrível ontem, disse Montfaucon, movendo seu primeiro peão. Pobre Dufresne. Ouvi que deve se recuperar. O médico acredita que sim, Séraphine respondeu com sua abertura, embora tenha sido por pouco. De fato, faz alguém se perguntar que tipo de monstro envenenaria um convidado num torneio de cavalheiros. E seus olhos piscaram para os dela. Espero que esteja sendo cuidadosa, Mademoiselle Rousseau. Claramente alguém em nosso meio tem inclinações desagradáveis. A preocupação soava genuína. Genuína demais. Estou bem protegida, disse ela calmamente. O olhar de Montfaucon mudou para Théodore, algo ilegível passando por suas feições. Quão galante! Embora alguns possam dizer que um duque fazendo de babá para a filha de uma governanta está abaixo de sua posição. Atrás dela, Séraphine sentiu Théodore se enrijecer. Ela falou antes que ele pudesse. Alguns poderiam dizer que tentar assassinato está abaixo de qualquer posição. No entanto, aqui estamos. As palavras pairaram no ar como fumaça. A mão de Montfaucon pausou sobre seu cavalo. Está insinuando algo, Mademoiselle Rousseau. Estou observando que covardia assume muitas formas, algumas mais letais que outras. Ela moveu seu bispo. Sua vez, monsieur. E por apenas um momento fúria lampejou através de seu rosto, crua e sem disfarces. Então desapareceu por trás daquela máscara branda. Você fala com bastante ousadia para alguém em sua posição. E que posição seria? Viva, competente no xadrez? Ambas parecem posições perfeitamente aceitáveis para mim. Alguns espectadores riram. A mandíbula de Montfaucon apertou, mas ele fez seu movimento. Apressado demais,
emocional demais. Eles jogaram em silêncio por vários movimentos. Serafine podia sentir a tensão irradiando de Theodore, enrolada e pronta para atacar a qualquer provocação. A multidão assistia com atenção suspensa, sentindo drama além do tabuleiro. Você fez bastante nome para si mesma, disse Montfaucon finalmente, seu tom conversacional. 3 anos de vitórias, impressionante para alguém tão jovem, tão inexperiente. A experiência é relativa, Serafine respondeu, capturando seu cavalo. Descobri que inteligência e estudo frequentemente superam anos de prática medíocre. Outro lampejo de raiva, outro movimento apressado. Ela o tinha, não apenas no jogo, mas em seu autocontrole. Ele estava se desfiando, mostrando-lhe exatamente o que ela precisava saber. Este era o homem que tentou matá-la. Diga-me, disse Theodore de repente, sua voz cortando a tensão. Marquês Montfaucon, onde estava ontem à noite? Por volta da hora em que o vinho foi derramado? O olhar de Montfaucon disparou para o duque. Peço perdão? Pergunta simples. Madame Fontaine mencionou vê-lo perto dos refrescos. Perguntei-me se havia notado algo suspeito. Não me lembro de estar perto dos refrescos. Mas seu olho tremeu. A menor revelação. Estranho. Múltiplos criados se lembram de você lá, procurando por uma safra particular, disseram. Posso ter estado. Aprecio o vinho. Dificilmente é criminoso. Claro que não. Theodore se inclinou ligeiramente para a frente. Embora envenenar alguém certamente seja. Se você notou qualquer coisa, alguém adulterando copos, agindo estranhamente, tenho certeza de que gostaria de relatar, sendo um homem de honra e tudo mais. A ameaça era delicada, mas inconfundível. Os nós dos dedos de Montfaucon embranqueceram na borda da mesa. Não notei nada, e resinto a implicação. Sem implicação, apenas reunindo informações. Theodore se endireitou, sua mão vindo repousar no encosto da cadeira de Serafine, um gesto possessivo que fez a multidão murmurar. Todos queremos encontrar o culpado, não queremos? Para garantir que nada assim aconteça novamente. Naturalmente. Terminaram a partida em silêncio tenso. Serafine venceu facilmente, inevitavelmente. A raiva de Montfaucon o havia tornado desleixado, previsível. Quando ela declarou cheque-mate, ele se levantou tão abruptamente que sua cadeira raspou no chão. Bem jogado, Mademoiselle Rousseau. Sua voz estava apertada. Talvez da próxima vez você enfrente um oponente mais digno. Talvez da próxima vez você jogue sem tentar assassinar sua competição primeiro, Serafine respondeu uniformemente. A multidão ofegou. Montfaucon ficou branco, depois vermelho. Você ousa. Ouso muitas coisas, monsieur, incluindo chamar covardia pelo seu nome. Ela se levantou, encontrando seu olhar sem pestanejar. Bom dia. A mão de Theodore encontrou seu cotovelo, guiando-a antes que Montfaucon pudesse responder. Atrás deles, a multidão explodiu em sussurros. Isso foi imprudente, murmurou Theodore enquanto caminhavam. Isso foi necessário. Você viu o rosto dele. Ele é culpado. Vi seu rosto, assim como todos os outros, o que significa que ele agora sabe que o suspeitamos. Viraram para um corredor quieto. Ele recuará em medo ou escalará por desespero. Então estaremos prontos para qualquer um. Mas nenhum deles estava pronto para o que aconteceu naquela noite. Serafine estava empacotando suas coisas para a partida no dia seguinte, quando alguém bateu em sua porta. O conde Marchand estava no corredor, sua expressão grave. Precisamos conversar. Seu irmão está aqui. Seu sangue virou gelo. O quê? Julien Lavalier chegou há 1 hora. Ele ouviu rumores sobre uma mulher correspondendo à sua descrição jogando num torneio de homens. Está furioso, exigindo explicações.
Isso era o desastre que ela sempre temera. Descoberta, escândalo, o fim de tudo. Onde ele está? Na sala de estar de Madame Fontaine. Consegui mantê-lo contido lá, mas ele não é paciente. O conde Marchand hesitou. E o duque está com ele. Graveline insistiu. Claro que insistiu. Mesmo zangado, mesmo traído, Théodore ainda estava tentando protegê-la. Séraphine alisou suas saias, ergueu o queixo. O que quer que viesse a seguir, ela enfrentaria diretamente. Entrou na sala de estar para encontrar Julien andando como um animal preso. Théodore, próximo à janela com braços cruzados, e Madame Fontaine empoleirada numa cadeira com sua habitual compostura inabalável. Julien, disse Séraphine calmamente. Seu irmão girou em direção a ela. Ele tinha 26 anos, responsável e convencional, e convencido de que sabia o que era melhor para todos. Agora ele parecia prestes a explodir. Séraphine, diga-me que não é verdade. O que não é verdade? Que você esteve jogando xadrez num torneio de homens sob um nome falso por anos. Cada palavra era cortada afiadamente. Diga-me que os rumores que ouvi são mentiras viciosas. Ela encontrou seus olhos. Não posso dizer isso. O rosto de Julien ficou branco. Meu Deus, você realmente... Como pôde? Tem ideia do que isso significa? O escândalo, se alguém descobrir, pai ficaria devastado. O nome de nossa família sobreviverá, ela interrompeu. Da mesma forma que sobrevive a tudo mais. Você não entende o que fez, o que arriscou. Por quê? Por xadrez? Ele disse como se fosse a coisa mais ridícula imaginável. Por mim mesma, disse ela calmamente. Pela chance de ser mais do que ornamental, de usar a mente que Deus me deu para algo que importa. Jogar jogos importa? Importa para mim. Julien olhou para Madame Fontaine. Você permitiu isso. Você a convenceu. Mostrei-lhe uma alternativa, disse Madame Fontaine calmamente. Ela fez suas próprias escolhas. Ela está arruinada. Se alguém descobrir, ninguém descobrirá. Théodore interveio, sua voz fria. Porque todos aqui protegerão a identidade de Mademoiselle Lavalier. Garantirei isso pessoalmente. Julien se virou para ele. E quem é você para fazer tais promessas? O Duque de Graveline. E alguém que respeita a inteligência de sua irmã muito mais do que você aparentemente respeita. O título fez Julien pausar, mas apenas por um momento. Com respeito, Vossa Graça, isso é assunto de família. A reputação de minha irmã, seu futuro, são minha responsabilidade. Sua responsabilidade é apoiar as escolhas dela, não controlá-las. Théodore retrucou. Ela é brilhante, excepcional, e você está tentando esmagar isso porque a faz desconfortável. Estou tentando protegê-la de si mesma, dizendo-lhe que ela só é valiosa se for silenciosa e obediente, tratando sua mente como algo vergonhoso. Théodore se aproximou, sua presença comandante. Sua irmã me venceu no xadrez. Ela venceu quase todos os homens aqui. É a melhor jogadora que vi em anos, e sua resposta é ficar envergonhado ao invés de orgulhoso. Você não entende como a sociedade funciona, Vossa Graça. Mulheres que saem de sua esfera, elas são destruídas. Estou tentando prevenir essa destruição, destruindo-a você mesmo, apenas mais lentamente. A voz de Théodore era afiada como vidro, dizendo-lhe que o preço da segurança é nunca ser plenamente humana. Isso não é... Eu não... Julien olhou para Séraphine, algo desesperado em seus olhos. Diga-lhe que só quero o que é melhor para você. Eu sei que quer, disse Séraphine suavemente. Mas, Julien, o que você pensa ser melhor e o que preciso não são a mesma coisa. Então você escolherá xadrez sobre família, sobre reputação, sobre qualquer esperança de um casamento decente? Escolherei a mim mesma. Pela primeira vez em minha vida, escolherei estar plenamente viva
ao invés de estar seguramente morta. Silêncio caiu, pesado e dolorido. Julien olhou entre ela e Theodore, algo mudando em sua expressão. Há mais aqui do que xadrez, disse ele lentamente. Não há? Você e o Duque? Não é de sua conta, disse Theodore firmemente. A vida pessoal de sua irmã é dela. Não quando afeta o nome da família, não quando... Julien parou, seu rosto endurecendo. Você precisa vir para casa, agora, antes que isso piore, antes que alguém mais descubra o que você esteve fazendo. Não, Serafine, não irei para casa e fingirei ser alguém que não sou. Não pedirei desculpas por ser boa em algo e não deixarei que você, ou pai, ou qualquer outra pessoa me faça sentir vergonha por ter uma mente e usá-la. Ela se aproximou de seu irmão, suavizando sua voz. Julien, amo você. Sei que está assustado, mas preciso que confie em mim. Por favor. Ele a encarou por um longo momento. Então olhou para Theodore. Vossa Graça, preciso de sua palavra, como cavalheiro, que protegerá a reputação de minha irmã, que o que quer que tenha passado entre vocês... Pretendo cortejá-la, disse Theodore simplesmente. Publicamente, apropriadamente, com o objetivo de casamento. As palavras atingiram Serafine como um golpe físico. Ela girou em direção a ele. Theodore, não. Concordamos. Concordamos com uma semana sem promessas. A semana está terminando. Tenho permissão para querer mais. Ele segurou seu olhar, sua expressão feroz e determinada. Não estou pedindo que você decida esta noite. Estou pedindo que considere, que acredite que outro caminho possa existir. Você está propondo novamente, disse ela fracamente. Depois de tudo... Estou propondo porque você me mostrou quem realmente é, porque você é extraordinária e merece um parceiro que veja isso. Seus olhos ardiam. E porque a ideia de viver sem você me faz questionar cada escolha que já fiz. A partida final aconteceu no dia seguinte, sob um céu sem nuvens. Serafine contra Theodore, a melhor jogadora do torneio contra o Duque, uma filha de comerciante contra a nobreza. A tensão era palpável. Serafine sentou-se diante dele e, pela primeira vez em 4 anos, jogou não como Geneviève Rousseau, mas como ela mesma, plenamente, sem se conter. Theodore sorriu quando viu. Aí está você. Aqui estou eu, ela concordou. Eles jogaram por 2 horas. Nenhuma distração, nenhuma provocação. Apenas estratégia pura e habilidade. Serafine sentiu sua mente se expandir, calculando probabilidades, vendo padrões. E aos 43 movimentos, ela viu. A vitória, inevitável como o amanhecer. Moveu sua rainha para a posição final. Cheque-mate. A sala explodiu em aplausos atordoados. Theodore encarou o tabuleiro. Então começou a rir. Genuíno, encantado, livre. Lá está ela, disse, a verdadeira Serafine, finalmente corajosa o suficiente para vencer. Ela se levantou, estendendo a mão. Bem jogado, Vossa Graça. Ele a tomou, mas ao invés de apertar, segurou. Jante comigo esta noite, apropriadamente. Quero cortejá-la, Serafine. Publicamente, se você me permitir. Todos os olhos na sala observavam. Ela podia ouvir os sussurros começando, sentir a especulação construindo. E ela percebeu que não se importava. Ela havia feito sua escolha. Ela escolhera a si mesma. E o homem que queria que ela fosse plenamente ela mesma ao seu lado. Sim, disse claramente, eu gostaria muito disso. Seu sorriso poderia ter iluminado Paris. Do canto, a risada estrondosa do Conde Marchand soou. Madame Fontaine aplaudiu elegantemente. E em algum lugar no fundo, Serafine ouviu o suspiro resignado de Julien, mas ela fizera sua escolha, 6 meses depois. O Cercle des Échecs parecia diferente sob a luz suave de setembro.
as mesmas paredes revestidas de veludo carmesim, o mesmo aroma de charutos e conhaque. Mas hoje havia algo novo. Mulheres, não apenas como patronas ou espectadoras, mas como jogadoras. A primeira vez na história da França. Serafine sentou-se na primeira fila, uma mão descansando protetoramente sobre seu ventre ligeiramente arredondado. 4 meses grávida e ainda a melhor jogadora da sala. Théodore sentou-se ao seu lado, seus dedos entrelaçados com os dela. Nervosa? Perguntou ele suavemente. Emocionada. Ela corrigiu. Isto é história. Estamos fazendo história. Você fez história. Eu apenas tive a sorte de assistir. Casaram-se 3 meses atrás. Contrato de casamento escandaloso, protegendo sua autonomia, propriedade, direito de jogar. Os advogados de Théodore ficaram horrorizados. Théodore ficou encantado. O que você precisar, ele dissera. O que a fizer sentir-se segura. E de alguma forma, contra todas as probabilidades, funcionou. Ela não era propriedade dele. Era sua parceira. Mademoiselle Lavalier, um jovem oficial do torneio, apareceu. Sua partida começa em 5 minutos. Obrigada. Ela se levantou alisando suas saias. Théodore levantou-se com ela. Destrua-os, disse ele, beijando sua testa. Mostre-lhes por que você é a melhor. Pretendo fazer isso. Enquanto caminhava para seu tabuleiro, Serafine olhou ao redor da sala. Madame Fontaine acenando encorajadoramente. O conde Marchand sorrindo com orgulho. Julien, ainda desconfortável, mas tentando, acenando rigidamente. E nas sombras, sendo escoltado por guardas, o Marquês d'Orléans de Montfaucon. Preso 2 semanas após o torneio, quando tentou atacar Serafine fisicamente e confessou o envenenamento em sua raiva. Justiça, finalmente. Ela sentou-se diante de seu oponente, uma jovem de 17 anos com olhos ferozes e dedos nervosos. Pronta? Perguntou Serafine gentilmente. A garota acenou sem palavras. Não tenha medo, disse Serafine. Aqui você pode ser rainha. Enquanto fazia seu primeiro movimento, Serafine Durand, nascida Lavalier, anteriormente conhecida como Geneviève Rousseau, sorriu. Ela havia vencido mais do que partidas de xadrez. Ela vencera o direito de ser plenamente, gloriosamente, ela mesma. A história de Serafine Lavalier e o Duque de Gravelines nos lembra que as maiores vitórias não acontecem sobre tabuleiros, mas quando escolhemos ser plenamente quem somos. Em 1823, o Cercle des Échecs abriu suas portas oficialmente às mulheres, uma revolução silenciosa que começou com uma mentira e terminou com verdade. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe nos comentários qual foi seu momento favorito e inscreva-se para mais histórias sobre mulheres que recusaram jogar pelas regras que nunca foram feitas para elas. Obrigada por estar aqui. Você é a razão dessas histórias importarem.